Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do R3D2 Cast, o podcast do R3D2. E antes que a gente se esqueça, por favor, inscreva-se no nosso canal no www.youtube.com/c/projeto R3D2. Sim, nós temos Instagram, o @projeto.r3d2, que também você vai encontrar no Facebook, além aqui, claro, do Spotify. Eu sou o professor Rodolfo Lopes. E eu sou a professora Rosi Garcia. E finalmente, os deuses nos banham com um dia ensolarado. Já estava escrito em cartas de tarô, por meio de todos os astros. Neste episódio nós temos finalmente Por que aprendemos geografia na escola? Lembrando que estamos respondendo a pergunta por que aprendemos isso na escola. Mas é geografia, gente, ela é tão linda. Podem perceber, né, gente? Tá aqui, hoje é o dia do professor Rodolfo Lopes, está todo serelepe, então, mas eu vou deixar, porque geografia é uma matéria muito legal. E hoje, especialmente, gente, olha, novidades aqui no R3D2 Cast com 2 convidados, minha gente, porque é o seguinte, geografia é tão maravilhosa que não dá para uma pessoa só falar sobre ela, né? Então hoje a gente vai dar as boas-vindas justamente pro Paulo Moraes e pro Thiago Vale. Vou começar pelo Paulo. É graduado em Geografia, mestre em Geografia Humana, ambos pela USP, e professor nas redes pública e privada, com experiência em coordenação e pesquisa. Fala um pouquinho sobre você, Paulo, pra gente. Oi, pessoal. Eu trabalho como professor na de Geografia há uns 15 anos. Na verdade, 15 anos não, já estou há 17, gente, ó. Eu trabalho, como a professora Rosi falou, eu costumo falar que eu estou com cada pé em uma canoa, né? Porque eu trabalho tanto na escola pública, também como trabalho na escola particular. Já trabalhei em fundações que administram escolas no Brasil inteiro, na coordenação, elaboração de material didático, diretrizes. E estamos aí, né? E nós também trouxemos o Thiago, que é graduado em Geografia, especialista em Planejamento e Educação Ambiental, mestre em Geografia e doutor em Educação pela PUC, além de ser professor na Educação Básica, com passagem pelo ensino superior. Também vou te convidar para falar um pouquinho mais sobre você, Thiago. Opa, prazer estar com vocês. Eu tenho 15 anos também na batalha, né? Como professor de Geografia, no ensino superior, na Educação Básica, também atuando na parte de coordenação de tecnologia educacional e produzindo pesquisa na área de ensino de Geografia em contextos digitais. Ou seja, estamos aqui numa grande sala de aula, né, que a gente gosta de mostrar este lado para vocês, como sempre dissemos, né? Esse é um programa em que a gente mostra professores reais, ali com problemas reais, conhecimentos reais, para poder dividir um pouco essa realidade com vocês, né, minha gente? Você aí que de repente pode ser aluno, tentando escolher aí uma profissão, ou pais mesmo, ou curiosos, como que acontece, como que é essa profissão, estamos aqui mostrando a realidade, não é um especialista que pensa com a educação, não, são pessoas reais. E já puxamos a nossa cadeira com o nosso café, as nossas bolachas, para poder iniciar as conversas aqui com vocês. E como que é de geografia, eu vou fazer essa introdução aqui. E aí eu ia perguntar para vocês dois, meninos, como é que vocês veem hoje o ensino de geografia na escola? Hoje a gente vê, assim, falando hoje, eu tô pensando na questão da pandemia também, tá? No ensino remoto e tudo mais. Sim, acho que mais atual impossível. Exato, como que a gente vê esse trabalho, depende também da escola, apesar de nós termos uma diretriz normal, assim, uma diretriz única, nós temos abordagens diferentes. Hoje nós temos uma perda, eu acho, pela questão da pandemia, de você explorar algumas práticas, umas metodologias que eram muito fortes da gente, um ganho que nós tínhamos, a exemplo, por exemplo, do estudo do meio, que muita gente fala de trabalho de campo. Hoje a gente está ficando muito na casa da observação do Google Earth. Isso quando a escola ou o aluno tem uma rede boa de internet, uma conexão boa para a gente fazer isso, tá? A gente está trabalhando no que é possível nesse momento, né? Quando eu falo assim atualmente, estou atribuindo a questão pandêmica, não na questão metodológica assim, da clássica do ensino de geografia. A questão do ensino de geografia, ele está numa situação que meio indefinida, que a gente fala assim, olha, a gente vai para um ensino mais clássico, mais decoreba, que a gente fala que como era da nossa época, assim, que era aquela coisa de você elaborar mapas. Hoje a gente tem um currículo mais contextualizado, uma coisa que possibilita mais discussões,
mas ao mesmo tempo a gente ainda tem uma coisa muito compartimentada, né? Ora você vai estudar a geografia do Brasil, ora você vai estudar a geografia geral, ora você vai estudar a geografia física, ora é meio gavetinho, assim. Não, concordando com o Paulo e também trazendo alguns outros pontos, eu acho que a gente tem essa educação, né, geográfica no século XXI, a gente às vezes tem uma certa incompatibilidade, às vezes enquanto temas, enquanto método, né? Já que alguns elementos da chamada geografia tradicional, ou mesmo até da geografia crítica, muito discursiva, às vezes é incompatível com alguns dos desafios que a cultura digital nos impõe, né? Então a gente, numa sociedade globalizada, líquida, pós-moderna e coisas do tipo, é fundamental a gente ter temas que possibilitam os alunos dentro da geografia a pensar o mundo dentro dessa complexidade. E não só temas, os métodos de sala de aula também, já que a gente sabe que, infelizmente, isso não é da geografia, acho que é da educação brasileira, né? A própria falta de interesse, a desvalorização dos professores, a própria dificuldade docente, né, de associar os conteúdos à geografia do cotidiano dos estudantes. Então, nesse sentido, eu vejo um cenário atual, como o Paulo disse, numa transição, né, onde nós buscamos no dia a dia alinhar temas que estão próximos aos interesses dos estudantes e, ao mesmo tempo, ter métodos, como o professor Paulo colocou, a pandemia retirou elementos tradicionais da educação geográfica que são importantes no processo de ensino-aprendizagem, como os trabalhos de campo, né? Entre outros, né? Onde a gente tinha a possibilidade ali de interagir com os objetos de conhecimento e trazer ali algumas perspectivas sobre o tema e com certeza esse método, né, de observação, de descrição, de análise de resultados, enfim, discussão, intervenção, eles acabam se perdendo, até porque nós estamos num momento da educação geográfica que, na minha opinião, não é das melhores. A gente está digitalizando os processos, então, nesse sentido, a viabilidade técnica de digitalizar as aulas é desacompanhada de uma preocupação pedagógica, né, de como fazer isso, né? Então, eu vejo que a educação geográfica, como o professor Paulo colocou na pandemia, ela está passando por uma situação como a escola, né, e as demais áreas do conhecimento, por uma situação muito delicada, de fato, mas eu acho que, de uma certa maneira, a geografia, como um componente tradicional do currículo brasileiro, traz grandes contribuições, né, para a aprendizagem dos estudantes, quanto à ideia de potencializar um raciocínio espacial e entender os fenômenos que cercam a nossa realidade. E ai, que saudade dessas pesquisas de campo que eu acabei fazendo tão bem com o Rodolfo, gente. É uma experiência assim dinâmica, extraordinária, que não tem como mensurar. Assim, é um conhecimento muito grande. Até para a formação do professor de geografia, né? E não só na geografia escolar. Não se pensa direito, assim, formar um professor de geografia sem o trabalho de campo. A gente não tem como. Né? É muito triste você tirar a experiência da observação ali, até para você discutir o mais elementar, né? Paisagem, o que é espaço, geográfico. Pandemia, assim, ela é cruel em vários sentidos. E eu costumo dizer também que, assim, o estudo do meio, o trabalho de campo, ele muitas vezes é o momento que também você ganha o aluno. Porque às vezes tem um aluno que diz, geografia é um saco, não sei o quê, mas aí quando você vai pro centro de São Paulo, por exemplo, você vai para um parque perto da sua casa, aí eles começam a fazer essas relações que estudaram, sabe? Eu acho que é o momento também que você ganha esse aluno. Muitas vezes quando ele não tem muita, não nem aptidão, mas muita preferência. Às vezes o aluno tem uma preferência por exatas mesmo, ou por biológicas, mas às vezes não vê com geografia ou humanidades com o mesmo carinho, digamos assim, né? É um momento que, para quem gosta, se delicia, e também é um momento de um aluno se redescobrir e ressignificar muita coisa. E Paulo, vou aproveitar o seu gancho aqui, né, sobre essa questão que você acabou comentando também, sobre geografia física e humana, no momento da sua resposta. Então é assim, né, a gente sabe que existe aí uma concorrência entre as especialidades clássicas da geografia, né, justamente a física e humana, até no meio acadêmico. Você acha que isso interfere na dinâmica do ensino de geografia na sala de aula? Rosi, eu acho assim, depende muito, eu acho também do professor, também o tipo de forma que a gente utiliza o material didático disponível. Por quê? Eu conheci professores, amigos meus, que já falaram assim, gente, eu sou professor de geografia física. Oi, você é professor de educação básica. Você pode gostar mais de geografia física, você pode mais gostar de geografia humana.
Você tem que ensinar tudo. Quanto aluno, eu já cheguei a ter poucas aulas de geografia, do conteúdo de geografia física, ou então ficaria aquela coisa maçante de você decorar relevo, pintar mapa, alguma coisa assim, que não faz muito sentido. Eu acho que pode ter essa dificuldade, até por exemplo, na faculdade nós tínhamos algumas disciplinas, né, que era de geografia física, as outras de humanas, mas vai muito também de como a gente vai abordar isso, né, porque eu não tenho como trabalhar uma questão urbana desconsiderando todo onde essa cidade está assentada. Né, como que é o recurso de como que isso foi feito, como que a gente tratou os rios dessa cidade, por exemplo. Né, eu acho que a gente tem que trazer o material didático também. Você percebe a linha do autor quando você analisa um material didático. A gente tem que fazer o quê? Não tem que trabalhar aquela cabeça assim, a gaveta da geografia humana, a gaveta da geografia física, né, onde está a geomorfologia, onde está a hidrografia, onde está a economia. A gente saber trabalhar exatamente onde essas redes, fazer onde dá o nó disso aqui, pegar esses nós entre a geografia física e a humana e trabalhar em cima disso, o contexto todo, né? Então, eu via isso mais, Rosine, na verdade, esse discurso, então, esse embate, mais antigamente. Hoje, sinceramente, ou polianamente falando, eu não estou vendo tanto isso, pelo menos nas escolas, porque eu acho que as pessoas estão conseguindo mais fazer essa conexão. Mas é importante, isso vai muito também da cabeça do professor. O material está ali, a sua vivência está ali, e assim, eu sou formado, mas tem coisas em geografia física que eu não tenho muito saco para falar, na verdade. Tem coisa da geografia humana que eu também acho que assim, isso aqui não é. Mas assim, eu tô ali para ensinar geografia. Né? Então pegar tudo ali, fazer esse amarrado e fazer sentido no que a gente está trabalhando. Né? E você poderia só dar um esclarecimento rápido para o pessoal o que seria a física e a humana? A geografia física, a gente está estudando toda a questão dos conceitos naturais da geografia. A questão da geografia humana, a gente trabalha de população, economia, e aquela coisa, a gente pega uma geografia linda, né, Rodolfo, assim. Como que a gente vai estudar, puxar o Rodolfo que é mineiro? A gente pode trabalhar a questão lá de Sobradinho. Dá para trabalhar ela isoladamente como geografia física? Não tem como. A gente faz todo esse lesco-lesco, digamos assim. E é quando você vai para a perspectiva ambiental que você vê que essa dicotomia, essa guerrinha não faz sentido. Exato. E a gente perde muito tempo aqui no Brasil, na minha opinião, ficar discutindo o que é geografia. A gente tá patinando muito e vai perdendo espaço para outras áreas, né? Isso é muito chato. E aí você vê até a geografia querendo ser expulsa de currículos e tudo mais, né? Só um parentezinho, você falou assim dessa questão. Eu lembro no meu primeiro ano da faculdade, em 97, eu ia fazer uma entrevista de um estágio no Instituto Ambiental aí que tinha, e a primeira coisa, não sei se o cara já perguntou isso, no sentido de eliminar. O que você gosta mais, geografia física ou geografia humana? Eu falei assim, eu gosto da geografia, né? Mas a gente não vai estudar isso separado, não vai tirar o ser humano que está vivendo ali, sai daí que eu vou ver a floresta. E essa coisa, né, que o Paulo pegou aí, né, é geografia, né, então a gente vê que ela tem até um caráter até de síntese. E aí eu jogo a bola pro Thiago para poder me ajudar nessa, né, porque a geografia, ela é muito metida, né, a geografia se mete a estudar tudo, cara. Você vai encontrar geografia cultural, geografia da morte, então tem esse caráter interdisciplinar, só que na geografia escolar a gente não consegue ver isso muito bem. Então assim, Thiago, você acredita que isso possa ser solucionado? Será que tem alguma maneira de voltar, de mostrar que a geografia tem essas possibilidades? A minha opinião, e assim, eu acho que isso é uma falsa questão, como o Rodolfo bem colocou, e como o professor Paulo também. No final das contas, a gente perde tempo com fragmentações que mais aliena a área do que ajuda a encontrar um caminho de uma certa totalidade. E nesse caminho a gente se perde nessas discussões mais acadêmicas, e é uma discussão que do ponto de vista geográfico, e aí olhando para a escola, para a educação geográfica, isso fragmenta demais o conhecimento, como o professor Paulo colocou. Né? Eu acho que a geografia, nesse sentido, é uma ciência em camadas, né? Onde nós estudamos climatologia, geomorfologia, geopolítica, geografia urbana, mas essas camadas são submissas, vamos dizer assim, à geografia. Elas não são independentes, elas são interdependentes. Né? Na hora que você trata esses temas na escola, a gente tem que ter todo esse cuidado. Né? Não passa pela minha cabeça, por exemplo, estudar climatologia, massa polar atlântica, e não falar, por exemplo, dos casos de hipotermia, né, nas nossas cidades do sul e sudeste. Eu acho que esse tipo de recorte é muito mais geográfico para chegar às causas do caráter distributivo daquele fenômeno, como, por exemplo, por que aquelas pessoas em situações de rua passam por esse problema. Eu acho que é fundamental a gente conseguir agregar. E é claro que, como todo processo na totalidade, você não dá conta de tudo. Às vezes, mesmo em climatologia, para uma discussão mais da geografia urbana, né,
a gente tem que ter em mente que o caráter integrador e buscando integrar essas camadas que fazem parte do conhecimento geográfico, que é o nosso desafio. Por isso que eu não acho que seja uma questão de solucionar, eu acho que a gente está desenvolvendo métodos e os métodos que tem várias revistas de geografia que nós temos na área de educação, que tem muita produção na área de educação geográfica. O Brasil é um dos países que mais produz conteúdo na área de pesquisa em geografia, e eu vejo isso, por exemplo, em áreas como a própria geografia da saúde, né? Onde você tem temas que são pesquisados, né, das nossas endemias, tipo malária, por exemplo, e onde você vê de diferentes áreas, como a medicina, a própria enfermagem, atuando junto com geógrafos, né? E eu acho que é muito louco essa coisa da geografia, de trabalhar com várias áreas, e faz sentido, quando você vai pensar o caráter distributivo de uma localização, analisar os componentes, as variáveis que fazem parte daquela localização. Por isso que a gente talvez carece de uma maturidade, eu acho que até acadêmica, para superar essas fragmentações, entendeu? Porque, na verdade, quando há esse discurso das fragmentações, claramente ali me parece ter um interesse de dizer que uma coisa é superior à outra, ou é mais relevante do que a outra, e se esquece do cenário. O que importa é o cenário geográfico, e para você entender ele na complexidade, como ele se apresenta na paisagem, é sempre muito difícil. Por isso que eu acho que essas especialidades devem estar a serviço da geografia, né? Por isso que eu acho que criar situações de aprendizagem menos fragmentárias, menos alienadas e mais dentro de um processo de uma totalidade, onde os estudantes estão numa aula e falam, isso é geografia física, geografia humana, eu acho que no final das contas a gente deve ter um discurso e deve ter uma prática que deve tentar ali responder perguntas, entende? Tipo, como eu disse, por que houve aquela seca na Amazônia em 2005? Por que o sujeito X infelizmente faleceu por hipotermia? Ou por que os casos na pandemia afetam mais negros nas cidades brasileiras? E eu acho que essas perguntas você pode responder elas até utilizando esse caráter multidisciplinar da geografia, né? Com várias camadas, e as camadas elas servem exatamente para te dar apoio a essa resposta. Então, a gente sabe que muitas vezes, dentro da geografia, o sujeito gosta de dizer que é mais importante ser geógrafo do que professor, por exemplo, né? Que no final das contas, isso é uma discussão, como eu disse, falsa. Ela não resolve nada. A gente deixa de fazer, ou pelo menos deixa de produzir mais questões que potencializariam mais aprendizagem se a gente não ficasse discutindo tanto essas divisões. Não, eu queria só dar uma complementada no que vocês falaram aí. Realmente a gente produz muito, mas uma coisa que me incomoda muito é que essa produção fica muito circunscrita nos nossos meios. Eu lembro muito que o meu orientador falava, né, porque às vezes é muito colóquios, congressos, muito chá e simpatia, porque só todo entre os mesmos falando, e a gente produz muita coisa boa que dá para ter uma praticabilidade na sociedade muito rápida, né? E eu acho que a gente tem fazer isso acontecer. A gente tem uma produção bonita, uma produção grande, uma produção rica. E assim, uma coisa que o professor Thiago estava falando, da gente ter tanta variáveis, assim, que pode atender outras ciências. Ao fim do ano eu estava fazendo um projeto de pesquisa com uma professora, né, sobre questão de agrotóxicos, comparando o Brasil com outros países. Vocês não têm ideia de como o DataSUS, ele é rico em dados. A gente foi pegar coisas similares em países da América Latina e da Europa, não chega aos pés. A gente não valoriza algumas coisas que a gente tem. A gente vai fazer DataSUS, que é de saúde, mas totalmente geográfico a gente está trabalhando, né? Mas vai espacializar aquilo. Você me lembrou, Paulo, de uma crítica que o meu supervisor na Inglaterra, ele fez assim, quando eu cheguei para poder estudar. Falou, olha, os brasileiros, eles produzem muito bem, eles sempre tiram excelentes notas, mas tem um defeito gravíssimo. Eles escrevem para eles mesmos. Vocês não escrevem para todos entenderem. Vocês escrevem só para quem conhece aquela área. Então, para ser aprovado aqui, você vai ter que escrever em outra língua e também de uma maneira para que o conhecimento seja acessível a quem quer que vá ler o seu trabalho. Uma coisa que me incomodava, assim que eu entrei na faculdade, a gente tinha muito congressos, muitos simpósios, muitas reuniões, assim, muitas coisas muito boas pra gente falando, e assim, coisas de problemas urbanos, coisas que assim, que a gente poderia muito bem aplicar pulando o muro ali na São Remo. E você tinha uma favela da São Remo, uma comunidade que
Muitos dos funcionários da USP moram lá, e muitas crianças daquela região usavam a USP como área de lazer, porque não tinha outra. E assim, tipo, o problema da cidade é isso, da metrópole, mas, mano, olha do outro lado do muro, o problema tá aqui, a gente tem como intervir. Eu acho que isso me incomodava muito. A gente estuda e não pratica aquilo. Uhum. Mas fiquem tranquilos que não é só da área de vocês não, tá, gente? Se você ficar falando dentro da área, dentro da própria área, é tipo banda underground, assim que você fica tocando pras outras bandas, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que eu acho que a ciência brasileira vai ter que aprender ainda. A ciência precisa de um Lollapalooza para esse povo sair da garagem. Exatamente. E, Paulo, vou segurar você agora, hein? Que quando se fala de geografia, a maioria das pessoas pensam logo em mapas e relevo, né? Pensa, na verdade, só nisso. Então, assim, dentro da escola, a geografia acaba assumindo essa redução também? Olha, Rosi, eu acho que assume se a gente quiser. Às vezes tem uma característica de currículo que possa ser reduzido a isso, ou até uma intencionalidade, porque assim, eu, enquanto estudante, eu fiz muito mapa com papel vegetal, e sinceramente, hoje eu não peço para meus alunos fazerem mapa com papel vegetal. Eu tenho o Google ali, mano, olha o Google, vamos imaginar essa mancha urbana, o que é uma conurbação? Olha Osasco, São Paulo, onde acaba e termina, dá um zoom aqui, você vê a Avenida dos Remédios, que um lado é São Paulo, outro lado é Osasco, né? Não preciso mandar eles pintar, né? Olha, eu tenho atlas digitais, que eu posso olhar tudo isso, e é como a gente falou bem no começo, a questão do relevo, não dá para estudar isso isoladamente, né? Eu acho que a gente pode fazer isso se o professor quiser e se acomodar. Se a gente pegar esse material e não pôr uma crítica em cima dele. Eu, por exemplo, eu vivenciando enquanto professor na rede pública estadual de São Paulo, onde chegou um novo currículo em 2008, ela fez uma redução da geografia gritante, a ponto de não ter geografia na terceira série. Existia um material didático, que eram umas apostilas laranjas, que existem até hoje, chegaram nas escolas, só que o componente, aquilo ali ficou guardado porque não existia na grade curricular aula de geografia, no terceira série do médio. No ano seguinte, voltou, e desde 2009 nós temos uma aula de geografia na terceira série do médio. 45 minutos semanais. E geografia na terceira série, a geografia está muito longe de ser esse mapa, esse relevo. Todas as discussões, comento com os alunos, pega a redação da FUVEST desse ano, O Mundo Está Fora da Ordem, pura geografia. Você poderia falar de pandemia, você poderia falar de questões geopolíticas, e você se reduz geografia a 45 minutos semanais, numa escola pública com 45 alunos, e hoje numa escola pública aqui no noturno praticamente não está tendo aula por causa do toque de recolher às 8 horas, você tem plantões de dúvidas e você tem aulas formato de teleaulas, uma plataforma bem interessante, bem montada inclusive, mas que nem todo aluno tem uma condição de ver, né? Eu acho que a gente reduz a geografia, eu costumo até dizer que é de uma maneira bem proposital, de tirar um pouco a importância dela. Ao mesmo tempo, o mapa é uma coisa que fascina. Se você pega um mapa, leva um mapa, pendura na sala de aula, você pega um mapa mundi, mas vai o aluno sexto ano procurar a casa dele ali. Um mapa mundi, que a escala não permite. Tem um aluno da terceira série do médio, do ensino médio em geral, ele é fascinado por mapa. Então o mapa ele é uma linguagem clássica da gente. Se a gente for esperto, a gente pode trabalhar qualquer coisa a partir dali. Não, com certeza. O Rô é o meu grande parceiro justamente em repertório, para a gente poder levar essa nova visão para os nossos meninos. Uma coisa que eu costumo fazer, Rosi, com meus alunos, principalmente do ensino médio de escola pública, eu dou uma atividade para eles assim, uma vez por mês. Eu quero que vocês peguem uma matéria de jornal, de revista, site, não me interessa de onde. Eu quero que vocês me façam um parágrafozinho, só um parágrafo, me mostrando o que você viu de geografia nisso aí. A minha única intenção nisso, Rosi e demais, nessa atividade, é que o aluno aumente repertório. Porque quando chega um vestibular, alguma coisa assim, ele aumente o vocabulário, que os vestibulares de Enem, FUVEST, estão tão amplos, pede um aluno tão antenado, muitas vezes esse tema está no que ele viu no Jornal Nacional, no que ele viu na página do UOL. Isso é fascinante, e a gente sofre uma espécie de quase que um ataque. Eu pelo menos vejo como um ataque quando você tem que fazer 3.000 adaptações para poder conseguir atingir um objetivo de uma mera avaliação em geografia. E a galera não percebe às vezes que geografia, ao ser ensinada, vai contribuir até para a alfabetização de uma criança, e vai querendo cada vez mais excluir geografia, que nem o Paulo falou. E aí, Thiago,
para você, tá? Isso também da redução e do sumiço de disciplina, né, do componente aí do currículo, acaba também se estendendo para outras disciplinas das humanas. Até no podcast de história a gente chegou, e de sociologia também, a gente comentou um pouquinho disso. Você acha que essa exclusão acontece? E se ela está acontecendo, de repente, em que nível ela pode acontecer? Não, o pior nível seria o que o Paulo falou. O pior cenário é a exclusão, como aconteceu já durante a ditadura militar. Teve o SPB. Sociais, né? Os sociais, né? Isso, estudos sociais com a canetada do Jarbas Passarinho, né? Acho que, assim, eu estudei currículo, né? E eu fui para a educação exatamente porque eu achei que a gente precisava de uma discussão para defender a geografia. Então eu fui estudar currículo no doutorado. Primeiro, assim, currículo é um território de disputa. Ele tem a capacidade de modular tudo o que acontece na escola, né? Desde o tempo, o espaço de sala de aula, merenda, conteúdos, métodos. Então é claro que qualquer governo busca controlar o currículo escolar. Esse é o ponto. Isso é fundamental. Você quer controlar a escola, você controla o currículo, e se você quer controlar o tipo de formação de sociedade, que tipo de pessoa você quer no final do processo, você controla o currículo. Não é à toa que desde a década de 80, várias propostas curriculares vêm sendo feitas, mas nenhuma delas leva em conta, por exemplo, salário de professor, investimentos mais adequados que cheguem até a ponta. É sempre no controle do conhecimento, porque o currículo ele vai reverberar em si a tradição do conhecimento humano. E é uma tradição que é excludente. Quando a gente pensa num país tão diverso etnicamente como o Brasil, não ter, ainda mais nas ciências humanas, uma preocupação maior com estudos africanos, indígenas e assim por diante. Então, partindo dessa questão e pensando que o currículo ele vai ser controlado exatamente por agentes, e esses agentes têm interesses diferentes, e ainda mais em um mundo pós-década de 80, numa globalização neoliberal, onde a educação sempre foi muito fechada. Esse é o ponto também. E as empresas começam a entrar exatamente na área de educação para oferecer soluções. Então, hoje você consegue encontrar uma série de feiras educacionais onde o grande objetivo não é compartilhar trocas metodológicas ou, enfim, a grande questão é vender coisas, vender robôs, vender softwares, vender uma série de coisas, porque parte do princípio que a escola, comandada pelos pedagogos, é ineficiente, ela não dá resultados. Então, para ter algum tipo de desenvolvimento pedagógico e econômico, né, financeiro, essas empresas elas funcionam como soluções educacionais. E aí a geografia, ela, como uma ciência humana, ou como parte das ciências humanas, ela vai ser menosprezada ao ponto de algumas propostas terem reduções de carga horária, porque a grande questão é o seguinte: dá para dar uma aula de geografia por semana? Dá, mas aí é aquela coisa, como é que eu vou estimular esse aluno criticamente, para que ele chegue no final do processo olhando a paisagem e decifrando os significados dela? É claro que com uma aula por semana, a gente não tem uma capacidade técnica e metodológica de fazer tudo isso acontecer. E mesmo com 3 aulas já é complexo, né? 2, 3 aulas. Imagina uma aula. É claro que a questão, para quem faz essas reformas curriculares, que são extremamente prepotentes, né, que vem de cima para baixo, em dizer que o professor de geografia ou de língua portuguesa não sabe ensinar. Então, as metodologias ativas, não ativas, etc. e tal, elas têm esse papel. É lógico, a gente pensa em metodologia ativa na pedagogia há muitos anos, né? Se a gente lê Freire, Dewey, Vygotsky, todos estão falando da mesma coisa, mas não com um caráter mercadológico. E é claro que nós também temos culpa nisso, né? Porque nós também ajudamos a refletir ou a não reproduzir, como o Paulo falou, ou publicizar, melhor dizendo, as nossas práticas. É claro, a gente não tem a mesma capacidade de marketing e de disponibilizar informações para um grande número de pessoas como essas grandes empresas têm. Então eu acho que também, da nossa parte, falta, que nem vocês estão de parabéns no canal, exatamente para difundir isso, para ir além de canais acadêmicos. Porque, como o Paulo disse, dificilmente, até entre nós professores, se for dar uma aula, planejar uma aula, você vai abrir uma revista de educação em geografia para ler todos os textos, ou para entender como é que a geomorfologia está sendo ensinada, para ver práticas mais exitosas e tal.
Esse é um ponto. Eu acho que a gente também tem culpa nisso quando a gente tem uma relação muito boba, às vezes muito preconceituosa com tecnologia. Porque tecnologia é aquela coisa, você vai ter que usar. E se você não usar, você vai ser engolido pela realidade no qual o aluno está inserido. A grande questão é a forma que você dá no uso e que também você não pode agregar tecnologias ao currículo de geografia de uma forma muito ingênua, muito encantadora. Existe esse lado do encantamento com a tecnologia, então é muito comum nas práticas curriculares em geografia, você teve muitas publicações dizendo que no final das contas o aluno aprendeu porque tem o Google Earth. Não, ele aprendeu porque há um currículo de geografia, com uma tradição de métodos, de temas selecionados. É um recurso, né? O pessoal confunde o recurso como se fosse o principal método. Reduz a um recurso técnico, né? Eu acho que, na verdade, no final das contas, a gente tem que ser desobediente, entendeu? A gente tem que usar, mas dentro de uma proposta de uma desobediência tecnológica. Por exemplo, você usa o Google Maps para fazer cartografias colaborativas, por exemplo, para indicar casos de violência policial, se o tema da aula for geografia urbana, pegar notícias, cartografar, mostrar e tentar fazer isso, porque no final das contas, a tecnologia que importa, ela tem que estar na mão dos alunos. Mas quando a tecnologia ela é livre e o professor usa de acordo com a sua intencionalidade, você não tem como vender esse produto, porque ele está muito mais colocado a partir da criatividade do professor do que um livro online ou do que algum tipo de objeto digital que já está pronto. Ele não vai ser modificado, remixado por alunos ou por professores. Então, até nisso, eu acho que a nossa saída é construir, sim, a geografia num cenário digital, de cultura digital, se apropriando dessas tecnologias, mas de uma forma mais rebelde, mais desobediente, no sentido de, não, a gente vai usar, mas nós vamos dar sentido àquelas técnicas. E um último item que eu acho que, infelizmente, a gente passa batido, a gente não, né? Assim, de forma genérica eu tô falando agora, mas falta ouvir mais os estudantes enquanto aos temas de interesse, sabe? Entendeu? Dentro de geografia, lógico, não é qualquer coisa. Vou estudar urbanização. O que dentro de urbanização você tem interesse? Eu acho que vale a pena a gente investigar e fazer isso de forma científica, levantar dados no início de cada trimestre, não sei, bimestre, e levantar, olha, o que nós vamos estudar? Vamos estudar tais temas. Você vai na escola, tá tudo prescrito. Ok, tem que ter uma prescrição, porque nós somos os profissionais para mediar aquilo que é geográfico. Mas dentro dessa prescrição, se não tiver nenhum componente que seja mais flexível, como é que você quer chamar o interesse de alguém nisso tudo? Então, eu acho que o nosso currículo, para crescer cada vez mais, né, como escola, é fundamental colocar a voz dos estudantes, não como determinação, porque senão vira clientelismo. A questão não é essa, a questão é, dentro do currículo, como que nós podemos fazer uma construção democrática juntos. Eu acho que o que o Thiago falou é totalmente pertinente, e assim, só um parênteses que, por exemplo, a gente não se mexe realmente, assim, temos áreas para a gente ser representado, mas, por exemplo, essa questão de uma aula no Estado tá desde 2009, nunca vi ninguém se mexer, nenhuma entidade, assim, verificar o quanto isso é prejudicial. Bom, meninos, eu já vou aqui mandar a última pergunta para vocês, né? Esse papo tá muito gostoso, mas infelizmente a gente vai ter que terminar, né, Rô? Eu já tô começando a chorar porque a geografia já acabou. Gente, como são dois para convidados, o tempo podia ser maior. Mas, meninos, falem para mim, agora é a nossa pergunta filosófica. O que é, assim, a geografia para vocês? E o porquê que nós aprendemos essa geografia na escola de acordo com vocês? Então eu vou deixar primeiro o Paulo, depois o Thiago, simplesmente por questão de ordem alfabética, tá bom, gente? Geografia pra mim, gente, é uma coisa louca, é uma coisa bem legal, assim, é como a gente entende esse mundo doido, né? É o relevo que a gente falou, o clima, assim, como que o homem se apodera, usa e é usado disso, como que a gente transforma esse espaço. E nisso dá margem para 1000 ramificações, né? Como que a gente trabalha isso na economia, como a gente trabalha isso na cultura, respeitando essas culturas das pessoas. É uma resposta meio clichê, talvez, mas eu não consigo pensar uma coisa diferente. Mas se é uma ciência de síntese ou se não é uma ciência de síntese, é uma ciência que engloba muito. É menosprezada,
é estratégica. Temos o filho principal é geógrafo, Pinochet era geógrafo. Por ser estratégica, ela ao mesmo tempo ela é tão tentada a ser pensada que ela é irrelevante. É uma questão estratégica pensar que ela é irrelevante, porque se todo mundo saber a importância do que é uma geografia, a gente muda esse país primeiro, que sai esse planeta, eu acho. E eu acho que a intenção dela na escola é a gente aprender a ter essa criticidade, né? A gente, é uma palavra meio chavão assim, né? Tipo narrativas hoje em dia, mas a criticidade da gente poder entender e falar, mano, não faz sentido ter gente morando na rua e morrendo de frio, né? A gente tentar entender o que a sociedade faz com esse espaço que nós temos e o que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma vida, uma condição mais digna das pessoas, e entender todo esse processo doido que é humano, é físico, é econômico, sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que mexer com a cabeça das pessoas, tem que deixar a gente incomodado. Acho que tem que trazer inquietação para as pessoas que estudam e aprendem. Na verdade, a geografia para nós não é só uma escolha acadêmica, é um projeto de vida também, né? Sempre para mim foi algo para entender localizações, sabe? Eu sempre achei o máximo você estudar geografia e entender porque os lugares são daqueles jeitos, assim. Isso sempre me marcou, desde quando eu estava na escola, depois na universidade, e entender essas localizações, entender de uma certa maneira o porquê que os lugares são daquele jeito, porque eles são rearranjados daquela maneira, ou quais são os ordenamentos que disciplinam aquela localidade. Eu acho que é sempre assim, um desafio fazer isso, sabe? Então, geografia para mim tem esse sentido, o sentido de, como bem disse o professor Paulo, né, de ler o mundo, compreender o mundo onde nós estamos e entender quais são esses ordenamentos, né? Quais são o que disciplina a realidade, né? O que organiza e produz ela, né? Então, esse é uma coisa que, para mim, eu sempre passo isso para os meus estudantes, né? Do que é a geografia, a partir, lógico, de uma referência minha, pessoal. Agora, na escola, sempre vem em mente por que tem que ensinar geografia na escola. Eu não sei se os meus colegas geógrafos e a Rosi já viram um vídeo que foi feito no Chile em 2008, 2007, quando no Chile também estava sendo realizada uma proposta de mudança curricular. E a mudança curricular extraía a geografia do currículo. E aí um grupo de professores fizeram um vídeo chamado O Menino que Perdeu a Sua Geografia, que é uma HQ. Então ele vai contando, olha que interessante, que desde criança, fundamentalmente o vídeo diz isso, que ele não teve experiências acumuladas para entender o mundo onde ele vive. Então ele não teve aulas de geografia mostrando o mundo, ele não teve aulas mostrando por que o rio passa naquela direção, ele não entendeu ou ele não teve experiências ao longo da formação dele, como se formou a Cordilheira dos Andes e por que as populações indígenas ocupam a Cordilheira dos Andes com alguns determinados produtos agrícolas. E se a gente parar para pensar que a identidade do indivíduo tem um caráter topológico, tem um caráter geográfico para dizer quem eu sou só sou alguém a partir do lugar que eu vivo, eu acho que o ensino de geografia na escola fundamentalmente ajuda as pessoas não só lerem o mundo, mas entenderem que elas são a partir dessa posição em que elas estão localizadas, né? Então, acho que no final das contas, é super importante ter a identidade geográfica como parte da formação de qualquer pessoa. Eu acho que qualquer pessoa que passa pela escola, ela tem isso minimamente formado. Eu acho que no final das contas, ter a possibilidade de passar pela escola, entre outras coisas, né, na disciplina de geografia, tentar entender a sua identidade como um indivíduo em um determinado país, em um determinado estado, bairro, independente da escala, e entender qual é a sua posição também no mundo. Por isso que eu acho que a geografia tem que vir acompanhado, como o professor Paulo bem disse, de um caráter crítico, né, e de um caráter mobilizador, onde os conhecimentos não fiquem só engavetados, mas que possam, ainda mais hoje, servir como propostas e ajudas de intervenção na realidade. Não acho que a gente tenha que salvar o mundo, mas eu acho que a gente pode contribuir muito nesse sentido. Entendeu? Quero complementar um pouquinho uma coisa que o professor falou que eu achei tão interessante. Eu não conheço esse vídeo chileno, preciso ver, mas ao mesmo tempo aquela coisa, aqui, né? Que assim, Pinochet era um ditador e geógrafo. Será que ele não queria que todo mundo soubesse o que ele sabia, né? E a gente jamais, como professor de geografia, a gente pode esquecer que a geografia, diferente de muitas outras ciências, ela não surgiu na universidade, ela surgiu na escola. Sim. Então ela é importantíssima se for pensar só por isso.
a origem dela é a escola, é o que dá consciência cívica pra gente, é o que permite a gente atravessar a rua com segurança ou não, né? É o que permite você entender um Google Maps atualmente, é o que permite você tomar o seu ônibus, entender por que o Sol está se movimentando, e no nosso contexto, né, pessoal, Thiago, Paulo, porque a Terra não é plana. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês. Queria comentar algo também, né, que é inacreditável como pensa-se, e vira e mexe se pensa sobre isso, né, de tirar a geografia da escola. Eu tive o privilégio de ensinar um semestre na USP para a turma de geologia. Então foi apenas um semestre ali, estava dentro do estágio, e eu tive que estudar bastante para poder lecionar o que eu precisava, né, para o pessoal que estava ali, meus alunos. E eu fiquei encantada com o tanto de informações que eles tinham e que eu nunca tinha tido acesso, justamente porque, né, obviamente eu fiz o ensino básico ali com geografia e realmente a questão bem básica, mas mesmo dentro desse olhar, tanta coisa a ser aprendida. Então, assim, é inconcebível a ideia de tentar se tirar e reduzir mais, porque a gente não aprende, estou falando de quem passou pelo ensino básico, eu acho que nem 1/10 daquilo que se tem para dizer, daquilo que se tem para vivenciar. E são informações importantíssimas, assim, em relação, inclusive, de engenharia, né, que teve coisas ali que eu aprendi com os meninos que eu consegui entender o porquê que eu não poderia construir a minha casa em determinados terrenos, que isso passa batido para um monte de gente. Então, assim, é conhecimento básico que às vezes não é visto justamente por conta dessa política que vocês comentaram agora. Então, eu gostaria de encerrar também com essa visão da professora de língua portuguesa, né, do quão importante é, e agradecer muito a presença de vocês por esses esclarecimentos. Muito obrigada mesmo. Pra mim foi uma honra, eu que agradeço o convite, gente, adorei. Eu agradeço demais, são 2 amigos, são 2 colegas, 2 parças que eu tenho dentro da geografia, e tive a honra de trabalhar com os 2 que estão aqui com a gente no podcast, então muitíssimo obrigado. Para mim, particularmente, é muito legal ver isso, porque eu vejo que eu tô rodeado ainda de pessoas com quem a gente tem muito em comum, as ideias convergem, e por mais que estejam aí brigando para tirar a geografia ou menosprezando a geografia, até dentro das ciências humanas, diga-se de passagem, né? A gente sofre ataque, a geografia sofre ataque dentro das próprias ciências humanas, porque o grande objeto de estudo dela, na minha opinião, é o que faz ela ser a mais humana de todas as humanas. A gente estuda a relação da natureza da sociedade e enxerga a história da sociedade como uma continuação da história da natureza. A gente não dissocia a sociedade e a natureza. Nós somos parte disso. E é difícil para muitos entender isso pela complexidade da psique humana. Então, sim, nós somos a mais humana de todas as humanas. E é muito legal poder confirmar isso com vocês. Polêmica! Polêmica! Mas pra mim é muito bom mesmo. Muito obrigado. Vou só falar isso depois que veio de história, viu, Rosi? Exatamente. Ainda falta filosofia? É isso que eu ia falar, ainda falta filosofia. Aí que vai dar um caldo bom. Vai. Obrigado, Chico. Obrigado pelo convite também. Eu novamente agradeço, gente. Foi um prazer ficar com vocês, falar de um assunto que eu gosto tanto: educação e geografia. A gente nem gosta disso. Gente, então, novamente eu agradeço. E eu lembro vocês, caros ouvintes, de nos seguirem nas nossas redes sociais. Lembra que a gente continua com papos extremamente relevantes no nosso canal no YouTube, no youtube.com/c/projeto R3D2. Então, entra lá, ativa o sininho, se inscreva no canal e segue a gente, que quinzenalmente nós trazemos aí discussões extremamente relevantes para ajudar você aí no seu diálogo, no seu repertório do seu dia a dia. Também siga-nos no Facebook e no Instagram, no @projeto.r3d2, onde nós teremos divulgações, efemérides, dicas. Então, segue a gente, você só tem a ganhar. Por fim, se você quiser fazer alguma sugestão, entrar em contato conosco para poder falar sobre alguma coisa, além das nossas redes sociais, você também pode entrar pelo nosso e-mail, o projeto.r3d2@gmail.com. É isso aí, pessoal. Mega beijo. Até o próximo episódio. Beijo!